partir desse momento, a reunião está sendo gravada. Seja bem-vindo, Diogo Junqueira, Rodrigo Demarque, bom dia. Muito bem. Então, hoje é dia 17 de agosto de 2024, agora são 9 horas e 3 minutos. Estamos começando a nossa 44ª reunião virtual de estudo de filosofia, hoje com o tema dar importância ao discernimento entre o trabalho e a vida pessoal. O tal do profissional versus pessoal, ou ainda pessoa jurídica versus pessoa física, né? PJ vezes PF. Esse tema está na página 211 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados de Kazuo Inamori, aquela de capa azul que o Amaury está gentilmente mostrando. E na caderneta de Filosofia Inamori, aquela de capa preta, né, ele está na página 61, tá? Reforçando que esse tema de hoje, discernimento entre o trabalho e a vida pessoal, estamos encerrando o capítulo para tomar a decisão correta. Ok? A partir de setembro, a gente entra em outro capítulo, que é persistir na inovação até concluir. Antes de entrarmos no estudo propriamente dito, agosto é o mês que seu Inamori partiu há 2 anos, né? Com 90 anos de idade. Inamori-san nasceu em 1932 no sul do Japão, na província de Kagoshima. Passou pela guerra na sua adolescência, né? Ele estava com 13 anos de idade quando caiu a bomba atômica no Japão. E no meio de tudo isso, em 1955, com 23 anos, ele formou engenheiro químico pela Universidade de Kagoshima. Estou mencionando isso porque o pós-guerra, ou durante a guerra, ficou tudo destruído, era um negócio extremamente difícil conseguir estudar, por exemplo. A sobrevivência era o primeiro plano. Aí, depois de 14 anos depois da guerra, em 59, quando ele tinha 27 anos, ele começou a Kyocera. Ao longo de seus 60 anos de trabalho, a Kyocera tornou-se uma multinacional com mais de 70 mil funcionários e faturamento que chegou a 1,8 trilhões de ienes no ano passado, 2023, que equivale a cerca de 15 bilhões de dólares na conversão daquela época. São 120 ienes por dólar, né, seu Itagaki? Daí está mais de 150 hoje. Diz que a Kyocera é considerada uma das 100 melhores empresas mais bem administradas do mundo, no ranking do mundo. Essas coisas tem no Wikipedia, na internet tem. Em português, em inglês deve ter mais ainda. Mas eu gostaria de pedir para o seu Itagaki e depois para o seu Takano, pessoas que conheceram, conviveram junto com o seu Inamori, falar um pouquinho sobre alguma experiência, alguma coisa que não estão nos livros, viu, seu Itagaki? O membro dos grupos em português não tem essa oportunidade. Então, hoje, vou pedir então para o seu Itagaki fazer algum comentário, alguma coisa que marcou, alguma coisa engraçado. Eu soube que seu Inamori, quando bebia, ele ficava vermelho, mas vermelho mesmo, né? Será que isso é verdade, seu Itagaki? Por favor. É, isso é verdade, sim. Cevadico do Brasil inaugurou 1993, primeira Cevadico fora do Japão, em março era, né? É, na época que eu conheci primeira vez o senhor Kazuo Inamori. Uhum. Agora, com essa convivência de 30, mais de 30 anos com ele, pensando agora, comparando com fase inicial da Selvagem e últimos momentos, eu acho que o Inamori mesmo, acho que mudou bastante o caráter dele. Nos últimos anos dele, é um homem muito pouco diferente, ou seja, mais, eu não posso falar, né, maduro, mas porque o homem já é maduro, né, mas tenho uma impressão de que um homem de realmente homem rigoroso, muito disciplinado, caráter forte, em uma palavra só. Tanto que quando ele veio aqui 7 vezes no Brasil, uma noite que nós assim fomos para Izakaya, tinha uma época funcionário da Kyocera aqui, antigo Yashica, né? E um dos gerentes de Yashica ele jogou na ele aquele da Oshibori, né? Aquele pano que é tradicional. Ele jogou em cima assim, diante de pessoa, funcionário da Kyocera. Meio brincadeira e meio de verdade, né?
todos os funcionários tinham medo com ele, para falar, para Hum, discutir com ele, mas quando nós sentamos com ele, caráter totalmente diferente. Não existe um homem mais humilde do que ele. Muda. Agora, tudo isso, a rigorosidade ou caráter forte, baseado, eu acho, tudo responsabilidade dele. Essa responsabilidade, para ele, talvez, não tem nenhuma diferença quando ele tinha apenas 27 funcionários e depois que tinha mais de 35.000 funcionários no mundo. Responsabilidade que ele sente, eu acho que ele não mudou nada. Então, todo isso, o caráter forte está oriundo da essa profunda responsabilidade, está tentando todo funcionário para tornar-se uma vida feliz para ele. Agora, eu diria que se ele não tivesse minha frente durante esse período, eu não estaria aqui hoje, sinceramente. Para mim, ele é um homem que eu teve muita sorte. Tem algumas fotos, não sei se eu posso conciliar ou não. Agora, eu vou tentar uma coisa vamos assim. tentar. Esse daqui, Sim, estamos ouvindo, estamos ouvindo. Tá o seu esse aqui Yamada é o na... último Jukjo Rekai, que nós fizemos uma confraternização e nós programamos um cenário de transferência da filosofia do pai para filho, colocando na palco 30 Juksei, sempre cada Juksei junto com o filho, ou seja, sucessor dele. No final desse tempo, Jukjo falou que eu vi um cenário muito bonito no mundo e não existe um relacionamento tão bom no Japão. E ele falou que está vendo cenário muito bonito e não conseguiu segurar choro, né? Então, ele chorou muito, muito, muito. Isso aí, ó. Ok, naquela reunião de 2013, né? O Jukuchoreikai é o encontro do mestre lá, reunião daquele ano. Muito bom. Agora, em seguida, eu gostaria de passar a palavra para o seu Takano. Seu Takano assumiu a incumbência de conduzir o grupo em português, né? Pessoalmente com o seu Inamori, não foi? Bom, antes de responder, digamos, esse questionamento do Paulo-san, não posso dissociar Tani-san e Itagaki-san com o seu Inamori. Os dois é que conviveram muito mais de perto e várias vezes com o Dikcho, né, com o seu Inamori. Agora, meu agradecimento, digamos, póstumo para Tani-san e pessoalmente aí para o Itagaki-san, foi quando Itagaki-san assumiu, depois de 10 anos do Tani-san, a coordenação do Seiwágico no Brasil. Foi quando ele e o Tani-san pediram para que formasse um grupo de estudo em português, porque para membros japoneses radicados no Brasil, era difícil transmitir a filosofia do Suinamori para seus sucessores. A ideia foi que eu pudesse coordenar em português. Eu não sei muito japonês, então fiquei muito assim, com dúvida se eu poderia fazer esse trabalho de coordenação. Mas a insistência do Itagaki-san e Tani-san, nós formamos o grupo, até inicialmente apenas, acho que era 7 membros, todos filhos dos membros em japonês, né? Então começamos aí. E logo depois, acho que foi coisa mais o Itagaki-san, no encontro com Inamori, lá na Avenida Paulista, Hotel Paulista Plaza. é isso, Paulista Praça. Foi quando ele queria falar com os líderes do Seiwágico no Brasil e me encaixou para que eu pudesse falar alguma coisa ou ouvir do seu Inamori por 10 minutos. Era o tempo máximo de cada um lá. Então eu me incumbi de falar alguma coisa, como é que nós estamos formando. E ele Itagaki-san, acho que lembra bem, falou por 50 minutos.
Quer dizer, gastamos 50 minutos. Pouca coisa que eu falei, mas foi motivo para ele falar durante uns 40 minutos, dando orientações e coisas. E uma das coisas que ele falou, que marcou muito, foi o seguinte: ele falou assim, muito bem, o grupo aí em português não pode ficar restrito aos filhos dos membros da CEUASCO do Brasil. Isso não tem limite. É preciso expandir isso para a sociedade, né? E ele falou, inclusive, falou assim, olha, o grande desafio é realmente a administração de empresa, né? E que ele lembrou, inclusive, que várias grandes empresas Nikkeis, quer dizer, descendente do japonês, né, da segunda geração, faliram. E aí mencionou, inclusive, o caso da Cooperativa de Cotia, outras cooperativas, Banco América do Sul, e Fujiwara, e tantas outras empresas grandes que ele tinha na mente. Tudo isso ele falou, olha, que foi por falha de administração. É isso que precisa melhorar. E a orientação que nos deu fez com que eu, voltando para a Iharabras, falei com o presidente da Ihara, o seu Ninomiya, falou, olha, o seu Inamori deu essa orientação. Ele falou, ótimo, vamos já formar, que ele foi imediato e formamos um grupo em Sorocaba, em português. Aí convidamos o pessoal de nosso relacionamento, hoje o MNS, a cooperativa CAISP, né? E até de cooperativa lá de Capão Bonito, formamos os primeiros grupos aí. E que vingou, hoje com satisfação eu vejo, é o MNS que continua, né? Aí o Mauri sempre, mas eu sei que os diretores também bem entrosado aí, coisa. A CAISP esfriou um pouco, mas o próprio Márcio acho que continua agindo, digamos, com o aprendizado da filosofia, né? E tudo isso. Então, o início foi assim. Agora, antes disso, de formar esse grupo, eu queria mencionar que logo que nós fomos admitidos no CEUASCO do Brasil, na verdade, eu e o Ninomiya e o Ataka procuramos saber o que era o CEUASCO, porque ouvimos falar e procuramos lá o escritório que estava no Ishida-san, lá Ó, na Avenida Paulista. Ishida-san tinha um escritório lá e esse lógico estava sendo atendido, o seu Ishida nos atendeu, explicou tudo mais, né? E participei do encontro, não sei se foi a primeira vez que o senhor Inamori veio, lá em Atibaia, Itagaki-san lembra, né? Sim. E lá eu fiquei realmente vislumbrado, digamos, pela fala do seu Inamori. Eu lembro até hoje, ele contou que um dos personalidades históricas do Japão era o Ninomiya Sontoku. Ele contou a história do Ninomiya Sontoku, que foi impressionante. Eu guardei as palavras dele, tudo, e depois pesquisei mais sobre esse Ninomiya Sontoku-san, né? Então, são essas coisas que depois tive, sempre o seu Itagaki me deu a oportunidade de participar mais de perto toda vez que o seu Inamori veio para o Brasil. Inclusive,
dando oportunidade de saudar o seu namoro, em curtas palavras japonês, porque eu não tinha condição de fazer um discurso ou alguma coisa, mas até isso me deu oportunidade. Então, eu agradeço até, com toda sinceridade, essa oportunidade que o senhor Itagaki me proporcionou. Fatos assim, mas que eu lembro, acho que é mais ou menos isso, tem tantas outras coisas. Obrigado, Paulo-san. Obrigado, seu Takano. Alguns depoimentos de pessoas com mais experiência e convívio com seu Inamori, né? Eu vou repetir aqui a declaração de missão da Kyocera, que sempre nos textos aparece lá, que diz assim: proporcionar oportunidades para o crescimento material e espiritual de todos os funcionários, e através de nossos esforços contribuir para o avanço da sociedade e da humanidade. Ele mesmo diz que é uma declaração até prepotente na época, né? Mas que desses 60 anos que essas palavras não foram modificadas, né? Busca de crescimento material e espiritual. Eu acho que esse espiritual que tem a diferença, porque na nossa cultura ocidental a gente busca o material, né? O funcionário quer ganhar mais, aumento de salário. Então, quando se torna executivo e ganha milhões, sem considerar o lado espiritual, o milhões ele sobrepõe o lado espiritual, né? E lá no Japão, o pessoal fala, se você quer ganhar, vai trabalhar para o americano, né? Agora, se você quiser crescer espiritualmente, fica aqui no Japão estudando e trabalhando. E uma outra coisa que ele sempre fala é agir correto como ser humano. Agir correto como ser humano. É uma coisa simples, mas é tão simples que é difícil de todo mundo acompanhar isso. Ser assim, né? Muito bem. Agora são 9h24, o relógio está correndo. Então, vamos lá. O tema de hoje, né? O tema de hoje é dar importância ao discernimento entre o trabalho e a vida pessoal. Eu acho que é um tema que fala bastante sobre as coisas erradas que podem acontecer dentro da organização, né? Ele fala aqui que telefonemas particulares dentro da empresa ele não deixava, não tolerava, não tolera. Ou aquele que fala sobre receber presentes dos fornecedores, né? Então, isso acontece com qualquer empresa, o fornecedor querer agradar o cliente na pessoa do comprador. Então, ele fala, como é que ele lida com isso? E uma das coisas que ele fala é dividir, é receber os presentes, mas não pessoalmente cada um. É receber em nome da empresa e dividir isso num evento, talvez no final de ano, alguma confraternização, divide isso via sorteio, via sei lá como é que é critério de cada um. Mas a gente vê que no texto, eu lendo aqui, no vídeo a gente vai assistir, a fronteira entre o profissional e pessoal é uma coisa assim bem delicada, né? Uma delas que acontece é o funcionário tirar xerox do trabalho da escola, né? 3 cópias, ele tirou a cópia e foi para casa. Isso pode considerar que foi uma infração? Do ponto de vista do que é correto, não está muito correto isso. Agora, pode? Não pode? Caneta no bolso, o cara vai embora? Não tem fim, né? Ele disciplina isso para que a moral da empresa seja preservada. Então, vamos lá. Vamos passar para o vídeo. O vídeo tem 12 minutos. É um pouquinho longo, mas vale a pena. Vamos ao próximo tema. O título é Dar a devida importância ao discernimento entre o trabalho e a vida pessoal. Para esse tema, eu escrevi o seguinte, vou passar a ler. Para desenvolvermos um bom trabalho, é importante discernir o trabalho da vida pessoal. Não devemos, portanto, tratar de problemas pessoais durante o horário de trabalho, bem como evitar, com rigor, receber benefícios de fornecedores aproveitando-se do cargo que ocupa na empresa.
Essa é a razão de nossa empresa proibir telefonemas particulares durante o horário de expediente, como também é obrigado a dividir com todos os envolvidos no trabalho os presentes oferecidos pelos clientes e fornecedores, porque um pequeno deslize no discernimento entre o trabalho e a vida pessoal poderá provocar a deterioração moral da empresa a ponto de contaminar toda a organização. Devemos, portanto, separar bem o trabalho da vida particular e autopoliciar, mesmo em relação a pequeno relaxamento de atenção no cotidiano. Procurei sempre tratar desta questão com rigor desde que fundei a minha empresa. Pode ser que seja um ato muito extremo, mas em minha empresa é proibido fazer ou receber ligação particular. Ou seja, não permitimos que os funcionários recebam ligação que trate de assunto particular ou utilizem o telefone da empresa para esse mesmo fim. Durante o expediente na empresa, todos trabalham seriamente com atenção consciente. E o I, que falei há pouco. Se esse trabalho for interrompido por ligação de um amigo, convidando-o para passar no próximo final de semana, afetará no bom andamento das atividades exercidas, o que não é o nosso desejo. Precisamos que os funcionários trabalhem com seriedade durante o expediente e, portanto, somos rigorosos em relação à distinção entre o trabalho e a vida pessoal. Há outra razão de eu ser tão rigoroso nessa questão, a dificuldade de impor limites quando se permite uma exceção. Em pouco tempo pode-se provocar uma confusão entre assuntos de trabalho e particulares. Há a expressão privilégio do cargo ou da função. Refere-se àqueles que se beneficiam aproveitando-se do cargo ou da função que ocupam na empresa. Por exemplo, quando um comprador que costumeiramente faz uma compra de grande valor, é muito comum receber em seu nome presentes sazonais dos fornecedores. Se analisarmos do ponto de vista dos fornecedores, seria normal agradar o comprador para receber o pedido. Assim, na praça, essa prática não é incomum. Por conseguinte, o comprador pensa que não faria mal algum receber uma caixa de doces ou frutas devido ao cargo que ocupa. Entretanto, os presentes que inicialmente seriam de 500 a 1.000 ienes, aproximadamente 10 e 20 reais, passariam a ser cada vez mais valiosos no decorrer do tempo, e uma vez que experimenta tais regalias, acaba por se acostumar, tornando-se um indivíduo miserável. Significa que se formou um indivíduo miserável dentro da própria empresa. Em minha opinião, o nível mais baixo de ser humano é o miserável. Há um livro do autor Saburo Shiroyama intitulado É tosco por ser rústico, mas não pela miserabilidade. Significa que pode ser uma pessoa rude, sem etiqueta, mas nunca miserável. Não podemos formar nunca um homem com um espírito miserável, que possui a ganância mais baixa como ser humano. Para tanto, é necessário estabelecer a distinção entre trabalho e a vida particular num rigor que poderá até parecer exagerado. Por esse motivo, resolvi reunir tudo o que recebemos de presentes sazonais, vindos de pessoas relacionadas ao trabalho, e distribuir, posteriormente, a todos os funcionários, além de disseminar a regra de não receber nada para si. Na verdade, o certo seria recusar tudo, o que, porém, poderá causar mal-estar entre os nossos parceiros. Logo, achei que evitaria problemas se recebêssemos como empresa e dividir entre todos. Podem considerar excesso de rigor, mas é desta maneira que protegi a moral de minha empresa por todos esses anos. Tenho trabalhado mais de 40 anos como administrador de empresa e sinto que essas regras, por mais rigorosas, nunca são demais, pois, através dos diversos trabalhos que desenvolvi no mundo inteiro, aprendi que o ser humano é capaz de aproveitar de sua posição na empresa só para saciar o próprio desejo. É uma vergonha para nosso grupo, mas houve um problema dessa natureza em uma de nossas empresas situada nos Estados Unidos. Quando iniciamos a venda dos produtos da Kyocera naquele país, escolhemos primeiro o representante de venda e firmamos contrato. Esse contrato, que lhe dá o direito de vender o nosso produto, o qual, por conseguinte, ampliaria os seus negócios, despertou grande interesse das empresas locais. Depois de algum tempo, foi descoberto que o gerente do departamento comercial recebia propina das empresas com o argumento de que a definição do representante dependia
única e exclusivamente dele, e o seu critério de escolha era o pagamento de propina no valor de X. Eu o despedi imediatamente. Por menor que seja, jamais devemos perdoar a atitude de se beneficiar em proveito do cargo que ocupa. Se ignorasse silenciosamente as pequenas fraudes do cotidiano, agravaria cada vez mais a situação, dando oportunidade para que infratores cometessem crimes mais graves. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Mais que isso, não podemos formar em nossa empresa indivíduos com espírito miserável. Consideramos esse ato de se beneficiar, aproveitando-se da posição na empresa, como um ato de prevaricação para com os companheiros e, portanto, na Kyocera, a qual objetiva ter uma administração baseada no sentimento e nos laços que unam os funcionários, sempre prezou muito o discernimento entre o trabalho e a vida particular. Tem outro exemplo, talvez este seja um excesso de rigor. Quando a empresa cresce, ela dispõe de veículo e motorista para os gestores. Sem fugir a essa regra, um motorista me leva à empresa e me traz todos os dias. Esse benefício é atribuído também ao presidente, a diretores e a superintendentes. Durante o horário de expediente, os motoristas aguardam na empresa e atendem a serviços esporádicos quando necessário. Certa vez ocorreu o seguinte fato. Um diretor, ex-funcionário de um órgão público, resolveu voltar para casa no fim do expediente ordinário e viu que o seu carro não estava na empresa. Este havia sido destinado a uma pessoa da administração geral para resolver um assunto da empresa, imaginando-se que o diretor não voltaria para casa tão cedo. O diretor ficou furioso ao saber que um gerente do departamento comercial havia saído com seu carro, considerando uma audácia um simples gerente comercial fazer uso do seu veículo. Esse gerente ficou muito constrangido, mas quando fui informado, chamei o diretor e disse-lhe: "Nós não lhe oferecemos o automóvel só porque ocupa o cargo de diretor. Ele serve para que os gestores não se preocupem com problemas fúteis, como ir de trem ou de táxi todos os dias para vir para a empresa e voltar, uma vez que são elementos que deveriam pensar nos assuntos da organização 24 horas por dia, com UI to I, atenção consciente. Tal regalia é oferecida, portanto, para que os gestores possam direcionar toda a sua atenção aos assuntos da empresa que lhe preocupem no momento, mesmo quando estiverem em trânsito, e não para um elemento que deseja sair no final do expediente ordinário e que, ademais, se zanga só porque o gerente comercial precisou do veículo esporadicamente." Expliquei-lhe minuciosamente o objetivo dessa regalia. Na sociedade em geral, compreende-se que é direito natural ter regalia, como a de ter à disposição um veículo da empresa, só porque é superintendente ou presidente. Mas na minha empresa, não. Oferecemos o veículo para um indivíduo que consideramos importante para a empresa e de quem esperamos que pense seriamente na organização, mesmo durante o transporte entre a sua casa e a empresa. Em geral, para um administrador contratado, o fato de adquirir a regalia de um veículo da empresa para tal fim representa status. Não só o próprio administrador se sente satisfeito por considerar uma honra, mas a sua esposa também. No decorrer do tempo, a esposa também fará uso dessa regalia, achando que seja um benefício inerente à sua posição. Na Kyocera, logo no início da sua fundação, não tínhamos motorista. Eu mesmo dirigia uma scooter. Depois de um tempo, passamos da scooter para um Subaru 360, mas continuei a dirigir para ir a qualquer localidade. Contudo, era um grande perigo, pois dirigia pensando no trabalho, que me fez contratar um motorista que trabalhava numa transportadora. Entretanto, ele não estava satisfeito em dirigir o Subaru 360 para essa função. Certo dia, indaguei-o sobre o motivo de sua zanga e ele me respondeu: "Esse carro é muito pequeno e, em autoestrada, os caminhões não respeitam e se aproximam, espremendo-nos para a lateral, que parece sair da estrada. Tento evitar aumentando a velocidade, mas logo eles nos alcançam. Quero pedir demissão, pois não quero mais sentir esse medo." Tive que consolá-lo e eu mesmo pegar na direção, com ele sentado no banco do passageiro. No início, havíamos determinado que não compraríamos um carro maior que o Subaru 360, por ainda se tratar de um luxo para nós, mas chegou o momento que tivemos de trocá-lo por um Corona. Esse tinha um problema de transmissão e sempre emperrava a guia, provocando a parada do motor. Entretanto, o motorista ficou satisfeito e finalmente passou a dirigir. Quanto a esse veículo da empresa, dizia sempre à minha esposa: "A empresa me oferece um carro com motorista para me levar à empresa e me trazer de volta, por eu ocupar o cargo de presidente e porque devo me concentrar no trabalho a todo momento. Como você não faz parte do quadro da empresa,
não tem direito de usá-lo. Ela também considerava essa condição natural e nunca pediu para usá-lo. Certo dia, quando a empresa já havia atingido um crescimento considerável, minha esposa estava de saída para resolver um assunto pessoal justamente no horário em que eu iria sair para o trabalho. Ela iria até a estação de trem mais próxima, que ficava a 500 metros da nossa residência. Então, eu lhe ofereci carona, já que iríamos sair no mesmo horário e a estação era a caminho da empresa. Pensei que não custava nada deixá-la na estação. Entretanto, como era compromisso antigo não usar o automóvel da empresa, ela não quis aceitar. Insistia dizendo que era caminho, mas ela preferiu ir a pé. Sua resposta era tão decidida que não mais insisti. Achei até que ela poderia ter aceitado a minha oferta com mais docilidade. Mas, pensando bem, esse ato deveu-se à distinção necessária que sempre preguei. Normalmente, quando se trata de uma empresa de pequeno e médio porte, na qual o administrador é o próprio dono, podemos dizer que 100% da empresa lhe pertence, o que faz com que, sem querer, perca-se a distinção entre o que é seu e o que é da empresa. Isso se agrava quando a residência e a empresa ficam no mesmo edifício e a esposa também trabalha para a empresa, preparando refeições para os funcionários, etc. Acaba-se pensando que não faz mal utilizar um pouco o veículo da empresa para tratar de um assunto particular. Enquanto a esposa estiver registrada como funcionária da empresa, trabalhando como, por exemplo, na contabilidade da empresa, ainda há uma aceitação. Contudo, quando a empresa cresce e atinge um certo porte, a ponto de se pensar em abrir o capital no mercado de balcão, tal comportamento da esposa poderá não ser mais bem visto, causando a impressão de falta de distinção entre as atividades da empresa e as particulares. Nesse sentido, é de suma importância preservar o discernimento entre o trabalho e a vida pessoal. Esse trecho, esse final que o Inamori fala sobre esse episódio da esposa não levar na estação, nesse vídeo ele não conta, né? Mas tem outro vídeo, áudio dele, que ele fala que quando ele ofereceu carona para a esposa, na verdade a versão não oficial, né? A versão real, né? É que a esposa deu maior chamada de atenção para ele, falando: isso tá errado. O que é correto, eu vou a pé, você vai de carro. Mas ela falou com uma firmeza que ele confessa no áudio, né? Falando: eu tive que colocar o rabo entre as pernas e voltar quietinho e seguir o caminho dele. Alguma coisa assim. Então, são essas passagens que, numa reunião de informalidade, ele acaba falando. Eu ouvi essa versão em um dos áudios. Muito bem. Acho que hoje eu vou inverter a ordem, né? Eu vou pedir para o Amaury começar o comentário, Amaury. Você vai passar na frente do seu Minoru Takano e seu Itagaki, hein? Dessa experiência nos longos anos da MNS. Vamos lá. Nossa, você me pegou agora, hein, Paulo? Hã? Que responsabilidade. O senhor Itagaki falou, o senhor Takano falou também, Paulo, dentro do contexto aqui da MNS, esse ano fazem 20 anos que a gente está dentro do contexto da filosofia da Kyocera, que o seu Inamori, né? Começou em 2004, quando o senhor Takano e o senhor Ninomiya veio abordar aqui com os sócios, né? De começar a estudar, né? E a partir de um pedido de ajuda dos sócios em relação ao saber como de vender por vender, né? Fazer só o trabalho básico de gestão, né? De vender e realmente entrar no contexto das melhores práticas do mundo, que seria a Kyocera um exemplo de boa administração, de excelência, né? Na verdade, na administração e de sucesso corporativo, né? Aí, a partir disso, começou a gente pensar mais em RH estratégico, em planejamento, aplicar o PDCA para a evolução da melhoria contínua, né? E dentro do contexto, dentro de uma das grandes filosofias que a gente fala lá, que a gente lê do Inamori, é o tubarão no tanque de pesca, né? Que se não tiver essa zona de desconforto, a gente começa a decair, né? O que a gente precisa fazer para melhorar? E a filosofia, toda semana a gente
toda semana nossa começa com a ginástica laboral, uma reunião comercial rápida de pé para entender o contexto da semana, né, para atualizar, e em seguida é a filosofia. Então, já está bem declarado isso daí. Toda semana a gente faz esse overview de saúde, de comercial, e principalmente nessa parte da filosofia, para a gente nos colocar à disposição de enfrentar a semana com as melhores práticas e com todo mundo com o mesmo mindset, todo mundo pensando no mesmo foco, né? Essa é a força da filosofia aqui dentro da empresa, né? E esse trabalho da constância, né? Desde de 20 anos que a gente tá seguindo. O primeiro ano, os sócios ficaram só entre eles, depois, em 2005, eles colocaram para todos os funcionários, e a partir de 2005, toda semana começa assim. A primeira coisa, ginástica laboral, uma reunião comercial rápida e depois reunião de filosofia de 30 a 40 minutos com a gestão. E a gente vê nosso índice de crescimento é bem exponencial, e dentro do contexto antes da filosofia ela estava bem flat, e os sócios se falavam que estavam perdidos de como fazer essa evolução da empresa. E dentro do contexto do texto aí, salvo as diferenças entre os anos 80, 90, né, que foi o contexto da palestra, e os dias de hoje, né? Mas sempre é importante de voltar e pensar nessas orientações básicas, né, desse discernimento entre o que é pessoal, o que é administrativo, tanto em tempo, quanto em os benefícios, quanto em esses presentes, né? E a gente hoje na MNS, a gente usa esses parâmetros ainda. Se qualquer funcionário, comprador, vendedor ou gestor receber um presente, ele tem que levar lá no RH, para o RH sortear para todos na reunião da CIPAT, que normalmente é no meio do ano, né, para oferecer o mesmo benefício para todos os funcionários, né? E esses pequenas coisas que fazem a cultura corporativa da empresa no longo prazo, né? E a gente tem toda semana nessa parte de coerência e disciplina, né? Trabalhar nas pequenas ações, ter atitude, deixar claro o que a empresa espera dos funcionários nesses momentos de compliance, né? Naqueles momentos que não tem ninguém olhando, e a partir do momento que a gente abate toda semana na filosofia, fica claro para todo mundo, as ações são coerentes, né, dentro do contexto, e a cultura corporativa ela fica forte e fica claro para todo mundo, né? Eu acho que essa que é a força da filosofia aqui dentro do grupo MNS. Ok, Mauri, obrigado pelo depoimento. Essa metodologia de juntar e sortear, juntar e dividir, é muito bom isso, porque ajuda a proteger a moral da empresa, né? Agora, nós temos que levar em consideração também que tem 15 milhões de MEIs no Brasil, né? Microempresas. Então, quando é dono, só tem dono trabalhando e mais um ajudando, o que ele ganha, ele acha que é dele, porque só tem ele, né? E a maioria das empresas começa desse jeito. Então, quando você tem uma empresa com 10 funcionários, 20 funcionários, ele tem essa intimidade de uma grande família, mas ao mesmo tempo, empresa pequena, fornecedor, não traz coisa valiosa. É um negócio pequenininho. Mas, quando a empresa está pequeno e o dono entende que é dele, quando a empresa vai crescendo, ele continua pensando do mesmo jeito, né? Daqui a pouco ele está com 100 e tantos funcionários e continua agindo do mesmo jeito. Ou seja, é nesse momento, nessa fase, é que precisa evoluir o pensamento para que passe a agir da pequena firma para a organização. E aí, quando a organização fica 200, 500 pessoas vão ficando grande, ele fica sólido. Quando está nesse caminho no correto como ser humano, né? Muito bem. Agora, então, vou voltar aqui, seu Takano. Seu Takano está em primeiro quadrante aqui. Comentários do seu Takano, então. Vamos lá. Bom, não tenho muito o que falar, já o Mauro-san, a Mauri falou tudo, mas eu queria só comentar que esse tema, né, discernimento entre empresa, atividade da empresa e
pessoa física, pessoal, é um assunto muito difícil para discernir isso aí, viu? Como o próprio Inamor-san fala nesse vídeo, né? Pequenas coisas, mas depois vai engrandecendo, como o Paulo San falou também, né? Então, o assunto não é tão fácil para a gente resolver. O que eu tenho, digamos, de mencionar é o seguinte: eu trabalhei junto com o senhor Ninomiya, ele acabou saindo da coisa, mas cooperativa. Nós éramos colega de uma divisão e outro do senhor Ninomiya. O senhor Ninomiya, ele foi admitido na cooperativa como agrônomo regional, etc., mas ele fez a carreira e na hora da dificuldade, a diretoria nomeou ele como o gerente da divisão de suprimento, quer dizer, de compras, né? De todo coisa, ele tinha vários departamentos de compra. Ele já praticava na época, sem conhecer a filosofia do Senamori, essa questão de presente que recebia, cada um tinha que trazer tudo para ele, e ele, no fim do ano, mandava distribuir para toda a cooperativa. Aí, cada departamento, lógico, tinha 200, 300 funcionários, lógico que não dava para cada um. Então, fazia esse sorteio. Sorteio. Ele fazia isso já, sem conhecer. Então, eu começo a entender, ligar uma coisa com outra, o quanto o nosso presidente, na época da Iharabras, abraçou com fervor a filosofia do seu namoro, porque batia muita coisa que ele já pensava, né? Ele falou, esse é o caminho. Então, só para mencionar também, deixar registrado o seguinte: quando o seu Inamori deixou a Iharabras para sucessor, a Iharabras faturava 100 milhões de dólares, né? Quando ele assumiu, há 20 e poucos anos atrás, faturava 10 milhões, que ele fez 10 vezes mais. Ele saiu da Iharabras, nós fomos para a Agroinvest, faturava 100 milhões, e depois o sucessor, que ficou, e até hoje ele é o presidente também, é o Júlio, né? Júlio levou se não me engano, eu não tenho dados exatos, mas ano passado faturou 1 bilhão de dólares, 10 vezes mais do que quando ele assumiu. Então, tudo isso é graças à filosofia. Até hoje, embora o pessoal da Iharabras não participa nesse grupo, tudo, mas eu estou sabendo que continua com estudo da filosofia interna, todo nível. Era esse o comentário. É difícil esse discernimento, mas é fundamental para a moral da empresa. Obrigado. Obrigado, seu Takano. Esse empresa que parte de 10, que vira 100, que vira 1 bi, ele não acontece da noite para o dia, né? Não. Ele é que nem o faturamento da Kyocera. Eu vi que em 2023 chegou a 1,8 trilhões, mas em 2016 estava 1,4, né? Eu fiz essa conta aí. De 2016 para 2023 são pouco tempo, dá 7 anos, né? Dá 3, alguma coisa, um pouquinho menos de 4% ao ano, mas é contínuo, né? Ele é pouco, mas é contínuo. Então, para multiplicar por 10 não pode ser tão pouco a pouco, né? Mas se crescer, por exemplo, 20% ao ano, que não é muita coisa, na hora que acumular 10 anos, 20%, quanto dá?
Dá muito mais do que 200%, né? Que é uma sobre a outra. E é um crescimento consistente e contínuo. Lógico que não é nenhuma garantia isso, depende de outros fatores, mas o que a filosofia proporciona é a estabilidade que o Inamori tanto fala. Eu achei um item assim, importante, é da página 212, que ele fala assim que a empresa tem que fazer de tudo para a empresa não fabricar, não produzir indivíduo miserável, né? Que quando permite esse tipo de inflação, por menor que seja, o menorzinho de hoje fica maiorzão de amanhã, e aí esse ser humano miserável, ele fala que é a ganância mais baixa como ser humano. Olha só, né? Então, a miserabilidade, miserável é o avarento, é o fominha. Ele não tem ética, né? Porque é tomado pelo ego. E lembrar disso o tempo todo é muito importante. Porque essas coisas pequenas, começa assim, aquele xerox que tira na empresa, ou no restaurante o dono pega a água para ele tomar e fica por isso mesmo, o funcionário fica olhando assim, puxa vida, ele tirou um produto do estoque. Como é que eu devo lançar? Eu tenho que dar conta do estoque, mas eu não tenho faturamento. Eu tenho que criar um mecanismo interno para controlar isso. Dependendo do administrador, vai falar, só por causa de um negócio pequenininho assim. Só que esse negócio pequenininho pode se tornar alguma coisa que comprometa a moral da empresa no longo prazo, né? Muito bom. Vamos lá, 9h55. Seu Eurocouto, como é que é essa questão no serviço público, o particular e o profissional? Bom dia a todos novamente, agradeço a oportunidade. Basicamente que na Prefeitura de São Paulo, com 120 mil funcionários na ativa, a gente tem vários problemas a serem resolvidos em diversos níveis, diversos patamares. Desde o gestor mor, que é o prefeito, até o funcionário que acabou de entrar, que não conhece ainda o sistema, né, como é que ele funciona. As coisas são mais ou menos assim na vida da gente, né? Não é só porque a gente está lá na prefeitura. Eu vejo que as empresas também particulares, a empresa privada, também tem uma semelhança muito forte. Esta foi, para mim, uma das lições mais importantes do senhor Inamori, porque, novamente, de certo modo, ele toca num ponto que é o ponto do equilíbrio entre as coisas materiais e as coisas espirituais, entre a administração da empresa e a convivência familiar. E tudo isso a gente que é um indivíduo, né? Nós somos um só, nós temos que manter isso em equilíbrio. Então fica aqui meu agradecimento, principalmente pela exposição do senhor Itagaki, com a experiência que teve pessoal frente ao senhor Inamori, e principalmente do senhor Takano. Eu confesso a ambos que gostei muito das duas exposições, porque elas trazem para nós uma consciência de equilíbrio. E eu acho que isso a gente tem que levar para a vida toda. Nós devemos ser sempre equilibrados. Lá na prefeitura, não vou contar nenhuma historinha, porque já tenho 33 anos de casa lá, mas todo presente que a gente recebe, e a gente recebe presente, a gente divide. Pelo menos no meu setor, todos os que eu especificamente recebi, e minha chefia também recebeu, na medida do possível, foi dividido. Como, por exemplo, uma caixa de bombom. Isso é um presente. Então, o que aconteceu? Abrimos a caixa e dividimos com todos. Mas se o presente era indivíduo, uma caneta, por exemplo, a gente simplesmente ofereceu para quem precisava. Então, por necessidade, a gente fez a oferta. E a necessidade, para mim, diz muito nesse ponto do equilíbrio também. Muito obrigado pela oportunidade de ter me manifestado. Parabéns, hein? Muito bom. Obrigado. Muito bom. Obrigado pelo depoimento. É bom saber que dentro da prefeitura existem núcleos de excelência, assim, né? Nós não podemos generalizar a todos. Obrigado. Um exemplo que a gente ora para que ela seja propagada para as demais áreas. Muito bom. Em seguida, seu Itagaki voltou, né? Então, seu Itagaki tinha desconectado. Por favor, seu Itagaki. Ah, tá, tudo bem. Isso. Bom, eu vou falar rapidamente. Esse da discernimento tem que virar como cultura da empresa, né? Para virar cultura da empresa, primeiro, o dono da empresa tem que mostrar para exemplo para todos os funcionários, tá?
Acontece várias coisas que no início da empresa eu não entendia que um funcionário ganhou uma presente de distribuidor, aí ele leva para casa. Ah, Eu não entendi o comportamento dele, porque ele executa sua função, ele acha que ele ganhou. certo. Mas depois eu falei para todo mundo, chamando aqui, e justamente que a maioria está fazendo para sua empresa, juntar todos os presentes, deixar para final do ano, para sortear para todo mundo, né? Então, é uma coisa pequenininha, mas eu acho que desse jeito, principalmente empresas familiares, têm que mostrar próprio dono, tem que mostrar bom exemplo para todo mundo. Então, isso. Obrigado. Tá certo. Esse é um assunto assim, né, que parece ser simples, né? Ah, então é só juntar e distribuir no fim do ano, né? Mas é um negócio assim que, ó, na hora que começa a entrar em detalhe, e na Maurício ele explica também, eu estava falando lá, do Xerox que tira, da caneta que o funcionário leva para casa, do automóvel da empresa, né? Pô, o cara comprou uma geladeira e ele quer emprestar do saveirinho da empresa para levar o carro de onde ele comprou até a casa dele. É um negocinho de 2 minutinhos. Como ele trabalha 30 anos lá na empresa, ela acha que pode fazer isso. Pode fazer isso? Não, não pode fazer isso. Não, mas é Não, não pode. Quem falou? Vai pagar o frete à parte. O do telefonema também. Você vai proibir de tudo? Eu fiquei sabendo de casa aqui no Brasil que é uma empresa que não passava o telefonema particular de jeito nenhum. Mas a ligação de fora estava tentando comunicar que a mãe da pessoa tinha falecido. E o cara, sem saber, passou o dia inteiro. Quando chegou em casa, avisaram que a mãe tinha falecido. É um caso emblemático, real, que aconteceu numa empresa, né? Não deixaram passar a ligação. Quem ligou também não insistiu. Vai saber o que que é isso, mas... Então, essa do telefonema, eu lembro como é que o Amador Aguiar do Bradesco tratava, né? Ele falava assim, pode usar o telefone, só que na frente de todo mundo, nunca escondido. Então, você vai falar alguma coisa para a esposa, você vai avisar em casa, tal, precisa? Na frente de todo mundo. E quando falava na frente de todo mundo, aquela mesa da diretoria deles lá era frente a frente mesmo, né? Era um monte de mesa que ficava dos dois lados trabalhando, que nem sala de reunião, a mesa de trabalho deles. Então, ele tinha esse princípio da transparência, falou assim, pode. Só que não dá para ficar fazendo tititi, né? Porque se está na frente de todo mundo. Então, ele não proibia, mas obrigava que fosse às claras. Essas coisas pequenas que a gente fala aí de carro, de canetinha, de coisas assim, com o tempo, esse favorzinho, essa coisa pequenininha, né? Ele vira obrigação, né? O fornecedor me deu uma caixa de bombom ano passado. Esse ano, quero 2 caixas de bombom. Eu estou comprando mais, eu sou poderoso, eu sou bonzão, então, no outro ano eu quero não um bombom, eu quero uma caixa inteira, né? Ele começa a crescer e aí ele vira obrigação, chantagem e extorsão. Tivemos caso específico disso daí de um grande varejista aqui no Brasil, que o comprador, ele extorquia, literalmente. A regra para entrar nessa grande como um fornecedor, tinha que pagar uma quantia lá, o X que o seu Inamori fala, né? Mas ele virou regra. E aí a empresa não dura muito tempo. Ou o profissional também. Mas quando esse profissional é filho do dono, o negócio compromete a empresa. É o que ele fala aqui da moral da empresa, né? Então, eu sei que é um assunto simples, que ajuda bastante, esse negócio que dá para separar e distribuir no fim do ano, nos eventos no meio do ano, seja lá o que for. E quando não dá para todo mundo, o sorteio para fazer, assim, tipo bingo, fazer um tipo de oba-oba, né? Quando está cantando os aniversariantes do mês e tal, pode ser uma forma de transmitir a cultura da transparência para os funcionários, de tal maneira a proteger a moral da empresa. Muito bom. 10h05, já passou do horário aqui. Mais alguém? Vamos lá, 10h07. Vamos encerrando então. Nossa próxima reunião, a 45ª, será então no dia 21 de setembro, sábado, 9 horas, com o tema Ter forte e persistente anseio
que penetre até na subconsciência. Essa está na página 220 do livro e inicia o capítulo Persistir na inovação até concluir. É um tema também muito importante, que fala sobre persistir a inovação. Muito obrigado pela atenção de todos. Estamos encerrando a nossa 44ª reunião virtual de estudo de filosofia. Muito obrigado a cada um de vocês. Bom final de semana e um bom final de agosto. Obrigado a todos. Eduardo Yamamoto, lá de Belém. Senhor Obrigado. Matos de Curitiba. Diogo Junqueira de Santos. Rodrigo de Marque de São Bernardo. A dona Yasco Tessim Suzano. Ronaldo, lá de Minas, Tessim. Jorge Sato. Márcia Yamaguchi. Obrigado. Muito obrigada a todos.